Olá, boa noite, tudo bem com vocês? Quem for entrando, se puder me dar um alô, se tá tudo bem? Se tá me ouvindo bem? Vamos lá, vamos para mais uma live aqui de toda terça-feira. Bom que deu tempo de fazer essa live hoje. Hoje eu fui trabalhar em outra cidade, eu falei, nossa, acho que eu não vou conseguir estar lá, mas consegui, tô aqui. Também me preparei um pouquinho para falar com vocês de um assunto sério, né? De um assunto assim, que eu acho que... Eu não sei se vocês já ouviram sobre esta ótica que eu vou trazer aqui para vocês quanto à questão, a características de uma boa professora. Eu vou aproveitar quem tá entrando nesses primeiros minutinhos, até se vocês quiserem compartilhar aquilo assim, o que vocês acham, né? Que caracteriza uma boa professora. Coloquem aí nos comentários, quero ler os comentários de vocês, o que vocês... Pensando assim, olha, vamos pensar assim, pensa até inclusive nas professoras que vocês tiveram, né, nos professores que vocês tiveram na vida, nos professores que vocês conhecem, o que está neles ali que vocês admiram e que lhe faz admirá-los, que lhe faz pensar assim, nossa... Tal pessoa é uma boa professora. Ou o que você já ouviu que de repente te elogiaram e que lhe faz ser uma boa professora. Qual que é essa característica que essas pessoas têm pra você? Olha, a Silvia comentou aí, comprometimento. Tá aí, comprometimento, uma palavrinha aí, vamos guardando. Eu quero ver de vocês, gente. Vamos lá, fala aí. Fala aí o que vocês... pensam, não precisa nem ser professora, então um profissional, sabe? Num profissional, sabe quando você vai procurar um médico? O que lhe faz procurar determinado médico e não outro médico, ou um determinado dentista, ou um determinado advogado e não outro? O que lhe faz procurar um profissional? O que faz um profissional ser bom, né? Disseram aí, comprometimento, mas o que mais? Quero ver de vocês. A criatividade, a Luciene, a Lori... comentou, carisma. Mas será que isso sustenta? Será que isso é o que faz ser bom naquilo? Ser reconhecido como um bom profissional? Olha só, de repente, esses elementos aí que vocês comentaram, né? O comprometimento, o carisma, né? Qual foi o outro mesmo? O comprometimento, o carisma, a criatividade... É necessário ter um propósito, qualificação. Mas será que é isso? Será que é isso? Olha, eu vou fazer ter conhecimento. A Cris comentou, a Railene, conhecimento. Eu acho que a gente tá indo um pouquinho mais, isso mesmo. Planejamento, desenvolvimento pessoal, pontualidade. A que promove o conhecimento, a Daphne comentou. Ser constante, a constância. Vocês estão falando aí algumas coisas. Preocupado com o aprendizado do aluno, a Zélia comentou. Assertividade, a Michele. Pontualidade, a Josi comentou. Isso tudo, gente, a dedicação, a Alcione tá comentando. Bom, isso tudo que vocês estão falando aí, né? Eles são os requisitos. Eu acho assim. Eu acho não, que eu não vou falar o que eu acho aqui, mas eu vou trazer uma literatura para nós conversarmos sobre isso, né? Mas o que um autor aqui, esse livro ele é datado originalmente lá do início do século XX, tá? Ele é do início do século XX. Neste livro aqui, Na Arte de Ensinar, um autor chamado Gilbert Ryle. Vocês conhecem? Luísa, dá licença. Gilbert Ryle. Vai lá, papai, tá bom? Então vai lá. Este autor aqui chamado Gilbert Ryle. E o que ele preconiza aqui neste livro, né? Ele vai preconizar o seguinte, que o professor, ele vai ter alguns requisitos. Então, o que vocês comentaram aí seriam mais como uns requisitos do que verdadeiramente características. Bruca, todas temos uma Luísa. Oi, filha, vai lá com o papai. Vai lá com ele, fala que a mamãe tá aqui na aula, tá bom? Então vai lá.
Então, vamos lá. Voltando aqui na nossa questão. Vai lá, filha. Senta aí quietinho, então. Então, vamos lá. Voltando aqui, gente, tá complicado aqui. Mas voltando aqui, vamos lá. A questão... Vai lá com o papai, Luísa. Não vai. Não vai. Peraí, gente, resolver aqui. Usualmente as crianças estão dormindo aqui nesse momento, mas vamos ver. Vamos lá, vamos voltar aqui, tá? Mas a questão é a seguinte, dos requisitos. Então, o que vocês comentaram aí são verdadeiramente, então, os requisitos. Os requisitos que as crianças, olha, vocês falaram aí, mulheres mostrando a versatilidade. Já pensei na criançada, mas vamos lá. Voltando. Os requisitos de um professor, né? Então, vocês comentaram aí que o professor, ele vai ter... É importante ter criatividade, ter carisma, ter pontualidade. Então, é isso que você precisa ter para, de fato, escolher ser professor, que é o que o autor aqui, o Gilbert Ryle, vai comentar, né? O primeiro requisito para ser um professor é você ter conhecimento daquilo que você vai se propor a ensinar, né? Então, você deve ter um conhecimento incessante sobre aquilo que você se propõe a ensinar. Então, quem disse aí conhecimento, isso é necessário, né? Então, eu preciso conhecer para eu ensinar. Afinal, eu não posso dar aquilo que eu não tenho, né? Então, se eu não tenho conhecimento sobre determinado assunto, como que eu vou ensinar sobre aquele assunto? Aquilo que a gente sempre fala, se eu não tenho conhecimento para alfabetizar crianças, ensinar crianças a ler e a escrever, como que eu vou ensinar crianças a ler e a escrever, né? Então, não é impossível isso acontecer, porque eu não tenho esse conhecimento. Então, o primeiro requisito, o primeiro ponto para se ser um bom professor, para ser um professor, uma professora, é de fato dominar o conhecimento. O segundo requisito é você gostar de ensinar. E gostar de ensinar, eu vou falar aqui para o nosso caso específico, é gostar de ensinar crianças a ler e a escrever. Isso é um outro requisito. Então, adianta eu querer ensinar, ser uma boa professora, se eu não tenho esse requisito, sequer tenho esse requisito, sequer gosto de fazer isso, sequer gosto de ensinar, sequer gosto de trabalhar nessa área, não dá, né? Eu acho que aí são pontos que a gente concorda, todo mundo concorda, é impossível, não é mesmo? Um terceiro ponto aqui que o autor traz como um requisito importante, que é gostar dos alunos. Então, se nós, ao nos propormos alfabetizar e ensinar crianças a ler, eu preciso o quê? Gostar dos alunos. Eu preciso gostar das crianças. Então, eu primeiro preciso gostar de criança, não é? Então, não é possível eu querer ser boa professora se nem gosto de crianças, se nem gosto de estar com elas, se não gosto de ensiná-las. Então, esses são elementos necessários, os requisitos necessários para ser um bom professor. Só que, além desses requisitos, tem uma característica fundamental da pessoa que se propõe a ensinar. E essa característica fundamental está centrada em um ponto que um outro autor vai dizer aqui em um outro livro, A Ideia de Verdade e Educação. O autor, o Rui Afonso da Costa Nunes, ele é contemporâneo nosso, ele é dos nossos tempos recentes. E o que ele fez nesse compilado, nesse livro aqui, ao abordar essa importância do papel do professor, essa importância do professor e o que faz um bom professor. Vocês sabem, vocês chutam agora um elemento central que o autor aqui, que o Rui Afonso traz dentro deste livro?
Tá no título. A dica está no título. Tô dando uma dica aqui pra vocês. Tá no título do livro, deste livro aqui. A ideia da verdade e a educação. Quem ousa aí dizer algum tema associado ao bom professor que o autor traz aqui, dentro deste livro? Alguém ousa? Vamos lá. Bom, não, então deixa eu ir. Aqui demora para aparecer também o que vocês me falam, mas vamos lá. O que o autor traz aqui como algo importante é a questão da amor à verdade. Amor ao querer conhecer a verdade. Ele traz aqui, o amor à verdade, ele exprime-se através do trabalho empreendido para adquirir o conhecimento. Então, antes até daquele requisito de ter o conhecimento, eu preciso querer ter o conhecimento. E eu quero ter um conhecimento a partir de um amor à verdade. Eu quero viver uma verdade. Eu quero levar uma verdade aos meus alunos. Eu quero levar um acesso à verdade aos meus alunos. Eu quero, então, levar conhecimento aos meus alunos. Então, vejam bem, que anterior a tudo aquilo que a gente falou antes, é importante que o professor seja verdadeiro e tenha um amor, uma persistência em percorrer essa verdade, para que através dele, da sua própria força da personalidade, ele leve essas verdades aos alunos, o acesso ao conhecimento aos alunos. Então, eu quero trazer uma outra abordagem aqui para vocês da importância, uma característica central de quem se propõe a ensinar. Essa importância de acessar a verdade, de levar a verdade. E como que a gente faz essa avaliação? Se eu estou levando a possibilidade dos meus alunos de conhecerem a verdade, se eu estou levando a verdade aos meus alunos, eu preciso fazer uma avaliação sincera. Aí você que está aí me ouvindo agora, você precisa fazer uma avaliação muito sincera. Será que eu sei? Olha só, vocês podem responder essa pergunta de maneira bem sincera, a mais sincera que vocês puderem, não precisa escrever nada aí, mas no íntimo de vocês, né? Será que eu sei o que eu preciso saber? O que eu deveria saber para ensinar? O que eu sei, eu sei o que eu deveria saber para ensinar? Será que eu tenho os meios de ensinar verdadeiramente, no caso da alfabetização, por exemplo, que é o nosso tema central aqui, né, na questão de ensinar crianças a ler e a escrever? Será que eu sei sinceramente o que eu deveria saber para ensinar a estes alunos? Isso é uma avaliação sincera, porque essa busca pela verdade, ela vai vir dessa pergunta sincera, dessa sinceridade. Primeiro de tudo, eu vou ter que buscar a partir disso. Se eu não sei, eu vou ter que buscar. Então, é a sinceridade que vai me mover a caminhar em uma vida de verdade. E essa vida de verdade, por que eu tenho que me responsabilizar? Por que eu tenho que me preocupar com isso? Né? Por que eu tenho que me preocupar com isso para ser uma boa professora? Porque nós aqui, estamos lidando com outras pessoas, com outros indivíduos. Não se trata mais de, eu não sei alfabetizar, eu não sei o que fazer e tá tudo bem. Não tá tudo bem, porque eu tenho responsabilidade com o próximo. Eu tenho responsabilidade com aqueles que eu devo ensinar. Não é mesmo? Então, assim, não tá tudo bem. Se eu não sei, e essa pergunta me dá uma resposta sincera de eu não sei. Então, para eu buscar e ser verdadeiro naquilo que eu preciso fazer, eu preciso buscar conhecimentos. Independente das mais diversas situações. Mas a faculdade não me ensinou. Eu fiz pós e não me ensinou. Veja bem, apesar de tudo isso, eu não aprendi. Ainda é tempo de aprender, porque ainda é estabelecido
uma responsabilidade sua com o outro, né? A partir dessa pergunta sincera, dessa necessidade de levar essa verdade e de ensinar quem precisa ser ensinado e que está sob os seus cuidados, né? Então, essa relação com o outro, ela exige esse ato responsável. Então, e qual que é dentro disso tudo, exatamente, Bruca, né? Por isso a proatividade e a busca constante do conhecimento é importante, mas essa busca constante do conhecimento, ela vai vir primeiro motivada por essa sinceridade, né? Então, eu primeiro preciso ser sincera, é uma virtude, aí eu preciso viver de verdade, eu preciso ser sincera, será que eu sei? Será que não sei? E essa é a pergunta-chave. Eu sei o que eu deveria saber? Na situação em que eu tô, né? Eu sou professora, estou na sala de aula, ou dou aula de reforço, ou nas mais diversas realidades, né? Na sua realidade aí. Faça-se essa pergunta. Eu sei o que eu deveria saber e eu sei fazer o que eu deveria estar fazendo? Se eu não sei, por amor à verdade, amor ao que se apresenta diante de mim, que é o outro que se apresenta diante de mim, então eu preciso buscar esse conhecimento. E aí isso tudo vai se abastecendo, né? Então, primeiro uma pergunta sincera, uma resposta sincera, uma busca por viver essa verdade, por viver aquilo que eu me comprometi a fazer e, consequentemente, o conhecimento vem, né? Porque daí eu vou nessa busca incessante por buscar o conhecimento, nessa busca do conhecimento, que se eu não tive na faculdade, que me faltou, eu preciso de alguma forma buscar isso, né? Porque às vezes eu já tenho esses requisitos do professor, então eu gosto de criança, eu gosto de ensinar, eu gosto de estar com as crianças, de alfabetizar, eu gosto dessa área, eu gosto dos temas inerentes a isso e tudo mais. Agora me falta buscar o como fazer isso. E veja só que dentro disso tudo aí a gente entra com a missão do professor. E a missão do professor, eu vou trazer aqui o que tá nesse livro aqui na página 226. Em suma, vou ler para vocês, tá? Em suma, a missão do professor é conquistar a verdade, é adquirir o conhecimento e auxiliar os alunos a palmilharem idêntico caminho. Então, eu busco o conhecimento e eu quero que os meus alunos também busquem o conhecimento, busquem a verdade, busquem adquirir o conhecimento, né? Então, esse é o caminho. É minha missão também consagrar um imenso amor a essa verdade. E vejam só, né, que para se chegar a um conhecimento é preciso, sobretudo, a gente falando em um contexto educacional dentro da escola, que o compromisso maior deve ser o desenvolvimento intelectual, né, a educação intelectual. Esse deve ser o compromisso maior de todos. A gente sabe que a escola, ela vai cuidar de tantos outros aspectos, mas a gente não pode se esquecer do compromisso primordial, que é desenvolver a capacidade intelectual de quem está ali, dos alunos que estão ali. E para desenvolver essa capacidade intelectual, aí a gente vai entrar num outro campo, que é o ensinar o aluno. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte, vocês precisam trocar estas abordagens que dizem que o aluno aprende sozinho ou aprende mediatizados pelo ambiente, pela sociedade, que ninguém educa ninguém. Quem diz isso? Ninguém educa ninguém, todos educam a si mesmo, ao mesmo tempo que se educam mediatizados pelo ambiente. Olha só, a gente precisa trocar isso daqui, precisa trocar. Paulo Freire, sua pedagogia do oprimido, a gente precisa trocar essa abordagem de que ninguém educa ninguém e que nesse ambiente mediatizado entre um e o outro as pessoas se educam e que ainda discorre negativamente sobre uma educação
tradicional, que seria uma educação bancária para o mesmo autor, né? Então aqui a gente teria uma educação bancária, uma educação que impõe o conhecimento, transmite o conhecimento. Isso não pode acontecer. É o que defende aqui Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Então imagina, a gente não pode ensinar. Esse ato de ensinar, ele é um ato opressor, é um ato que oprime ainda mais quem está ali tentando aprender, que são os oprimidos. E esses oprimidos, ao serem ensinados, eles estão tendo um depósito de informações e que, imagina, isso não pode acontecer. Então, mas o quanto isso está errado, porque não é assim que se aprende. Não se aprende mediatizado pela sociedade e entre uma relação ali como se fossem iguais entre quem deve ensinar e quem deve aprender. Não é assim que se aprende. Então, eu afirmo muito categoricamente, troquem isso, Paulo Freire, e sua Pedagogia do Oprimido, por ensinar. E o que está preconizado, por exemplo, aqui, olha só, o que colocar no lugar. Vou colocar para vocês. Aqui, um outro livrinho aqui, ó, De Magistro. De Magistro, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. E o que vai dizer aqui São Tomás de Aquino, lá no primeiro capítulo, no primeiro artigo, lá na sua parte, em que ele vai dizer sobre a importância do mestre. Quem é o mestre, né? Quem deve ensinar? Será que aprendemos sozinhos? O que vocês acham? Aprendemos sozinhos ou é importante que se ensine? E ele vai dizer o seguinte, que há quem aprenda sozinho, são os autodidatas. No entanto, isso não é o normal. É só a gente observar a verdade, a realidade que se apresenta. Observem a realidade de vocês, a realidade de como você aprende, a realidade dos seus próprios alunos. Os seus alunos aprendem sozinhos de uma forma autodidata ou eles aprendem melhor quando ensinados? Então, de um lado, a gente teria um lado, né, que São Tomás já preconizou isso. Isso não é novidade, né? De um lado a gente tem uma abordagem de um ensino que seria chamado por ele de inventio. Esse inventio seria esse ensino pela descoberta, autodidata. Isso acontece, não se exclui essa aprendizagem dessa forma, embora ela não seja mais comum. A mais comum que vai acontecer, para a gente colocar no lugar dessa pedagogia de Paulo Freire, é uma pedagogia de ensino, é uma pedagogia da disciplina, da doutrina, de quando a gente ensina. Quando a gente ensina e ilumina o intelecto daquela pessoa que você está ensinando, inclusive as crianças. Então veja que para aprender, a gente tira essa abordagem de que ninguém educa ninguém, essa pedagogia do oprimido, e a gente coloca no lugar uma educação tradicional, clássica, que sim, que já preconizou. Vão existir aqueles autodidatas? Isso pode existir, ninguém exclui isso daí, só que não é o comum. O comum é que o ensino precisa ser transmitido, eu preciso ensinar. E a gente volta naquela questão, para que eu possa ensinar, para que eu possa dar, eu preciso primeiro estar preenchido. Então, eu, enquanto professora, preciso, no primeiro momento, saber o que ensinar. O saber como ensinar, né? Então, e o que vai me fazer buscar esse conhecimento? O amor à verdade. O amor a querer estar, de fato, ensinando o que todos precisam aprender. Estar ali à disposição do ensino é, antes de tudo, é uma missão do professor ensinar, mas antes de tudo, o professor ele precisa consagrar imenso amor à verdade e buscar isso nas mais difíceis situações, né? Então, assim, difíceis situações na sala de aula, na escola que você precisa debater com outras pessoas e explicar que não é assim que a gente ensina, não é essa pedagogia aqui do oprimido de que ninguém educa ninguém.
Olha só, a Anne comentou, preciso saber como ensinar e saber como a criança aprende. Esta é uma resposta sincera. A partir dessa sinceridade e desse posicionamento que a gente coloca, né? Eu preciso saber como ensinar e saber como a criança aprende. A partir dessa sinceridade, dessa análise sincera, aí a gente vai buscar os meios e os conhecimentos necessários para se colocar isso em prática, para de fato ensinar. Então, a primeira luz que eu trago aqui para vocês é o seguinte: o primeiro passo, a gente precisa abandonar raízes pedagógicas que vão dizer que a gente não precisa ensinar, que o ato de ensinar seria um ato egoísta, opressor, que é o que defende aqui Paulo Freire na Pedagogia do Oprimido. Quem não lê ou está duvidando do que eu tô falando, leia. Inclusive, essa questão que eu tô falando aqui específico está lá, né, nas suas primeiras páginas, 95, 96, tá? Então, é isso. Para eu ter essa eficiência no ensinar, eu preciso, primeiro passo, romper com essa realidade de que eu não preciso ensinar para colocar no lugar o quê? Eu preciso ensinar. Que embora existam pessoas autodidatas, a maioria das pessoas não são. Por quê? A maioria. Porque com a realidade eu consigo analisar isso. Eu não preciso de um livro para teorizar que a maioria das pessoas não são autodidatas. Vocês precisam de um livro? Vocês precisam de uma tese científica para comprovar essa realidade? De verdade, acho que ninguém precisa. Primeiro, pela experiência pessoal, aquilo que eu sou. Será que eu sou autodidata? Não sou. Eu me beneficio muito mais se alguém me ensina, não é? Eu até, a curiosidade a gente busca, a gente pode ter facilidade e tudo mais, mas a gente é beneficiado se alguém nos ensina. Ao menos o nosso caminho é encurtado. Aquilo, de repente, que eu demoraria 5 anos para aprender, se alguém vai lá e me ensina, eu aprendo em 2 dias, né? Eu posso aprender mais rapidamente. Então, não precisamos de teses científicas para comprovar o que a gente está vendo, né? Vocês não precisam de dados para isso. Vocês podem observar a realidade. Então, esse amor à realidade. Na prática, na vida real é isso. Na vida real, a verdade, a realidade, ela se apresenta. E aí, é só a gente estar atento a ela, né? A gente precisa estar atentas a essa realidade que se impõe. Então, se você, com sinceridade, sabe que as crianças não aprendem sozinhas, logo eu preciso ensinar. Então eu tiro essa pedagogia do oprimido e coloco no lugar o quê? O que é preconizado há muito tempo, desde lá de trás, né? Desde Aristóteles, depois passando por Santo Tomás, que vai dizer o quê? Existe quem aprenda sozinho? Existe. Mas existe também o ensino pela doutrina, pela disciplina, o ato de eu ensinar. Esse é o caminho que a maioria das pessoas precisam percorrer para aprender alguma coisa, né? Deixa eu ler aqui um comentário de vocês, comentário lá atrás. Está chegando o final do ano, eu fico pensativa com alguns alunos que na minha concepção teve avanço pequeno. Fico pensando, será que estou errando na minha didática? Lidiane, olha só, a gente tem uma mania também de questionar a didática. Muito provavelmente não é a didática. Muito provavelmente é a abordagem em tudo. Não é a didática. Não vai adiantar você continuar, de repente, seguindo as mesmas práticas que você já teve até aqui, mesmo mudando uma didática, fazendo uma coisa um pouco mais diferente, promovendo outra coisa, promovendo outro tipo de atividade. Não é isso. É uma profunda reformulação da abordagem. Será que você está ensinando, principalmente de uma forma explícita e preconizando que você precisa ensinar a todas essas crianças? Então, na maioria das vezes, não é um problema de didática, é um problema da abordagem mais profunda, do que eu preconizo sobre o ensino. Se eu vou deixar as crianças sozinhas refletirem sobre o que elas precisam fazer para aprender, ou se eu vou ensinar.
na raiz da prática é isso. Inclusive, gente, essa questão, vou fazer até uma analogia que o próprio São Tomás faz ali no livro. Essa abordagem de São Tomás, quando ele fala assim, gente que aprende sozinha é também aquelas pessoas que vão ao médico, mas que não precisam muito da medicina, que elas têm a própria força de vontade, elas têm a boa prática, elas têm o repouso adequado, elas têm a paciência, elas têm a mudança do estilo de vida, então às vezes elas não precisam nem de uma intervenção médica. Então, existe pessoas assim? Se a gente pensar na busca pela saúde, existem. Mas existem pessoas, e na sua maioria também, que vão precisar de uma intervenção, de uma cirurgia, de um tratamento, de algo mais sistemático num tratamento médico. No ensino e na pedagogia, no exercer do ensino, ele põe essas coisas como a mesma coisa. Então, aquela pessoa que, ao ir não precisa do médico, não precisa do tratamento, é aquele autodidata, no sentido do ensino, e aquela pessoa que precisa do ensino, que precisa do tratamento médico, que precisa do remédio, que precisa da cirurgia, é aquela pessoa que precisa ser ensinada. Ou seja, a maioria. E as pessoas vão se beneficiar a partir desse contexto. Alguém comentou aí, é o sistema. Exato, o sistema, ele está todo enraizado nessa forma de preconizar que não se deve ensinar crianças a ler, porque se aprende a ler lendo. O professor só mediatiza, o professor não ensina, o aluno aprende por si só, aprende a descobrir. Outra pessoa comentou aí, aos 8 anos minha filha não sabe ler, não sabe letras, tem que saber. Aos 8 anos, uma criança, se ela não sabe letras, ler, inclusive, ler, ela já deveria estar lendo, e lendo bem. Se não sabe, não foi ensinada, muito provavelmente. Muito provavelmente ela não foi ensinada de uma forma que ela aprenda eficientemente. E qual é a forma que se aprende eficientemente é o que eu abordo aqui e em todas as lives que eu sempre faço aqui, todo esse conteúdo que tem aqui no perfil. É assim que a gente vai garantir que as crianças vão aprender, ensinando e ensinando corretamente, numa abordagem explícita, sistemática, do que é mais fácil, aquilo que é mais difícil. Então, o primeiro passo para ser uma boa professora é querer de fato levar os alunos ao conhecimento. E esse levar ao conhecimento, eu preciso, em primeiro lugar, querer esse conhecimento, buscar por esse conhecimento, buscar uma verdade, para conhecer aquilo que eu preciso ensinar a todas as crianças. Então, este é o primeiro passo, né? Não tem outro caminho para ter uma realização pessoal e profissional de verdade se eu vivo uma mentira. Então, se eu vivo uma mentira que eu não sei aquilo que eu deveria saber, eu não sei ensinar, eu sou professora alfabetizadora, eu não sei alfabetizar. Essa vida é mentirosa, não tem como. Os conhecimentos prévios da criança, eles são prévios se alguém ensinou. Porque senão você espera o quê? Que a criança, com a sua maturação cerebral apenas e desenvolvimento cognitivo, ela vai ser capaz de saber o que ela precisa saber. Então, o respeito ao conhecimento prévio é quando a gente fornece os conhecimentos prévios. A gente precisa ensinar os fatos e os conhecimentos prévios, aquilo que a criança precisa ter e aprender antes de fato, aprender a ler, e tudo mais o que decorre vem em consequência desse ensino. Então, o primeiro passo, não tem para onde correr. Amar a verdade, buscar essa verdade a partir de uma pergunta sincera. Eu sei o que eu deveria saber? Eu sou responsável a ponto de saber aquilo que eu preciso saber para ensinar o outro? Entendam? Esse é o que vai diferenciar boas professoras de professoras que fazem qualquer coisa.
Boas professoras buscam responder com sinceridade essa questão que eu coloquei aqui para vocês, né? Eu sei o que eu deveria saber, eu sou responsável com o outro a ponto de saber aquilo que eu preciso saber, ensiná-lo aquilo que ele precisa aprender? É isso, é essa pergunta que eu quero colocar aqui para vocês hoje, que vocês façam essa reflexão, né? A gente está agora em outubro, ainda dá tempo de buscar o conhecimento necessário, ainda dá tempo, a gente também não pode jogar a toalha, né? Esse é aquilo que eu falei, a gente é responsável por aquelas pessoas que se apresentam diante de nós, né? Então eu sou responsável por cada criança que tá ali precisando aprender. Mães também, eu como mãe sou responsável em primeira ordem pela educação intelectual do meu filho e da minha filha. Se ele não sabe e de repente a escola não tá dando conta, o que eu faço? Eu preciso ensinar. Eu preciso buscar esse conhecimento de alguma forma. E é possível. Tantas conseguem, por que eu não consigo? Por que eu não posso conseguir? Pode conseguir. Quantas e quantas pessoas vão lá, buscam conhecimento, dão conta, fazem e depois passam a ensinar outras pessoas ainda. Conheço várias. Alunas minhas, que não são alunas também, mas que estão aqui no Instagram, conheço várias que estão sempre aí buscando esse conhecimento. Então esses são elementos centrais das características de uma boa professora, né? O amor à verdade. Se vocês saírem, né, com essa determinação de buscarem, de fato, responder essa questão que eu coloquei aqui várias vezes, né? Será que eu sei o que eu deveria saber? E se a resposta, caso for, não sei, eu preciso saber isso, mas eu não sei, aí o caminho é de busca pelo conhecimento. Não tem outro caminho, né? Porque é o que me cabe. É o que me cabe ao ensinar uma pessoa. E outra, o ensino, ele é essencial. Então eu falei aqui pra vocês, troquem isto, coloquem isso no lugar. É essencial, coloquem isso também, ó. Isto e isto no lugar, né? Porque é essencial que a gente ensine verdadeiramente. Não que espere que a criança ou construa seu próprio conhecimento, ou que aprenda mediatizado por um ambiente, por uma situação de exposição e tudo mais. Certo? E aí, gente, eu quero fazer um convite para vocês, tá? No link da minha bio, para quem fez essa pergunta, essa reflexão e teve uma resposta assim, eu preciso aprender, no link da minha bio tem uma inscrição, tem um link lá. Vocês podem se inscrever, porque semana que vem eu vou liberar 3 aulas gratuitas sobre alfabetização, tá? Então são 3 aulas gratuitas sobre alfabetização, os caminhos da alfabetização. Então, é um presente que eu quero dar a quem é professora e que quer aprender, quer responder com sinceridade essa questão. Será que eu sei o que eu deveria saber? Né? Se eu não sei o que eu deveria saber, eu preciso buscar esse conhecimento. Então, esse conhecimento estará presente nessas 3 aulas. A Carla, aulas maravilhosas. Carla, obrigada, Juliane, tá? Então, é um presente que eu quero dar para vocês, desse mês agora dos professores, esse mês de vocês, para que vocês se sintam no lugar do mundo, né? Para que vocês sintam assim, eu estou aqui no meu lugar no mundo, eu estou exercendo aquilo que eu preciso fazer, né? Eu estou vivendo de verdade, eu não estou vivendo uma mentira, eu não estou vivendo uma situação mentirosa, não, eu estou, pelo contrário, buscando a verdade, né? Eu estou buscando conhecer a verdade, tá? Então vocês se inscrevam no link que tá na bio. É só clicar lá, se inscrever, colocar seu e-mail, acho que é e-mail e nome, e aí vocês vão cair num grupo de WhatsApp. Dentro deste grupo vocês vão receber o link das aulas, tá? Serão 3 aulas gratuitas. Semana que vem, dia 10, 11 e 12 de outubro,
tá? E em decorrência dessas aulas, depois vocês vão assistir as aulas e quem quiser se aprofundar ainda mais vai ter a possibilidade, última oportunidade do ano, de verdade, que a gente vai ter num tempo limitado, a possibilidade de participar do curso completo de alfabetização. Esse curso que a Carla comentou aí, que é muito bom, que tem muitos materiais e tudo mais, tá? Pensando verdadeiramente nessa realização profissional que vocês precisam ter e, sobretudo, com a responsabilidade, a responsabilidade que vocês têm com seus alunos, né, de efetivamente ensiná-los ainda este ano. É possível, a gente está em outubro, comecinho de outubro, a gente consegue avançar e muito com as crianças, com uma dedicação, com um sistema, com uma organização, com um ensino explícito, ensinando o que as crianças precisam aprender, a gente consegue ensinar ainda este ano. Eu não tenho nenhum receio em dizer isso, que a gente consegue avançar com as crianças, porque eu já estou aqui, né, ensinando pessoas e acompanhando pessoas há 2 anos. E eu já vi que é possível. Eu já vi isso acontecer na minha vida, obviamente. Já vi isso acontecer com as minhas alunas. E eu já vi a realidade. É aquilo que eu falo aqui. Eu não preciso de nenhum fato científico para provar a realidade. O que eu estou vendo. E o que as minhas alunas relatam que vem acontecer. Né? Então a gente não precisa de nada muito mirabolante para justificar aquilo que é real, aquilo que insiste em aparecer diante de nós, né? Aquilo que é a realidade, aquilo que é a verdade. Então, também deixar aqui no coração de vocês, né? Isso assim, às vezes a gente, claro, a gente vai buscar nos livros, a gente vai buscar nas teorias e tudo mais, mas mais que tudo, a gente tem que estar com os olhos atentos e conectados à verdade e à realidade. A Rita aí, ó, é possível sim, eu vivo essa realidade, tá vendo? É só vocês verem as coisas se apresentando, né? E aí, quem quiser dar a chance para ver essa realidade também, que essa realidade, ela é possível, não precisa, a alfabetização não precisa ser penosa, não precisa ser um sofrimento para a criança, nem para quem ensina, que é possível a gente ensinar e a criança aprender numa tranquilidade. É possível, não precisa ser essa coisa toda bagunçada, não precisa ser assim, não precisa ser o que a criança acha, o que a criança quer, o que a criança pensa que é, não precisa ser assim, tá? Pode ser simples. A Carla, fora o apoio e suporte que a Mari dá, né, na parte quando temos dúvidas. Sim, porque meu compromisso é com a verdade, né? Quem melhor do que as minhas próprias alunas ao terem resultados para eu ver que a coisa funciona, né? Então eu estou realmente comprometida com quem é aluna e tudo mais, tá? Mas antes disso, antes dessa decisão, se eu vou fazer o curso, se eu não vou, enfim, né? Isso não é coisa para se preocupar agora. O que é para se preocupar agora? Fazer essas 3 aulas gratuitas. Assistir essas 3 aulas, elas estarão disponíveis, como eu disse, dia 10, 11 e 12 de outubro, logo semana que vem, tá? Então já tá aí, segunda, terça e quarta, se inscrevam para participar, o link tá na bio, é só se inscrever que vocês vão receber o link das aulas gratuitas, tá? Então são aulas completamente gratuitas, certo, gente? Então acho que é isso, encerramos por hoje. Fica aqui mais uma vez a reflexão. Será que eu sei aquilo que eu deveria saber? É isso. Reflitam sobre isso. Quem precisa saber aquilo que não sabe, conta comigo nesse processo. Faz sua inscrição no link da bio, participa das aulas gratuitas que eu tenho certeza que já vai elucidar muitos caminhos, vai abrir assim os olhos para muitas coisas na temática da alfabetização, certo? Então, boa noite para vocês e tchau, tchau. Obrigada!